Então, boa noite, pessoal. Mais uma vez, estamos aqui no nosso Shima Talks. Agradecer a participação de todos, né? Ao Guzatti, vai ser um dos talkers hoje, o Atos também. Muito grato pela participação de vocês que estão aqui também, né? Agradecer o pessoal que também está na transmissão. Então, estamos transmitindo, né, pelo Facebook do Oreo. Então, para quem não puder vir, é uma opção de você também estar acompanhando, né, a nossa transmissão. Eu vou indo ao tema, antes disso, na verdade, a gente gostaria também que vocês compartilhassem, né, então utilizassem a hashtag para a gente tentar engajar mais pessoas, né, essa transmissão que iniciou agora no Face do Oreo, sempre vai ser feita na terça-feira, né, então, nesse formato, e gostaríamos que vocês compartilhassem, né, expandissem isso, né, com as pessoas, e se tirar foto, utilize nossa hashtag para a gente tentar fortalecer cada vez mais, né. Então, estamos no terceiro ainda, a ideia é que isso não acabe mais, né, então a gente está modelando ainda esse formato ainda, né, e com certeza a participação de vocês é importante, né. Falando um pouquinho então sobre o nosso tema de hoje, né, então voltando lá no primeiro momento, a gente veio com o tema, né, de o que é um MVP, né, então um mínimo produto viável, o que é isso, né, de que forma eu posso desenvolver isso. No segundo momento, o próprio grupo que participou, ele já sugeriu um segundo tema, né, que é validação desse MVP, né, e nesse segundo encontro, os participantes já sugeriram um terceiro tema, né, que é esse tema que a gente traz hoje, né, a primeira venda com o meu MVP. Ele está caminhando assim, para esse sentido, meio que uma sequência, né, mas ele obrigatoriamente não é pré-requisito, né, se perdeu o primeiro não tem problema, você pode estar acompanhando em cada momento que for acontecendo, né. E o Shima Talks então surgiu com esse intuito também de fazer uma roda de conversa bem informal mesmo, trazendo pessoas que têm conhecimento de determinado assunto, né, que façam uma explanação breve sobre determinado assunto e depois que abra a conversação entre os participantes, né. Estamos buscando parceiros e uma forma de trazer mais pessoas para o meio também, né. Então, sempre na terça-feira, intercalada a cada 15 dias, estaremos aqui no Oreo, né, fazendo o Shima Talks, certo? E o pessoal também sugeriu, né, que trouxesse algumas dicas de como tomar um chimarrão, né, que as pessoas só tomam, mas não sabem de onde que vem a erva, como que preparar o chimarrão, a diferença de cuia, a diferença de garrafa, né? E semana passada a gente falou sobre erva, e agora vamos falar um pouquinho sobre água, que é um importante insumo, digamos assim, para o chimarrão, né? Gostaria que tivesse participação, você, que está bem trajado aí, poderia dar umas dicas de como você acha o ponto ideal da água para preparar teu chimarrão. Everton, né? Nós estamos utilizando o microfone, pessoal, só para ficar melhor na transmissão no Facebook, tá certo? Boa noite a todos. Bom, sobre a minha água, né, o meu gosto bem particular, acho que chimarrão também é uma coisa particular de cada um, e cada um vai se adequando conforme vai tomando, e para mim, a primeira chiada da chaleira é o ideal para minha água. Então eu sempre coloco a água, o chimarrão para mim é um ritual, então eu coloco a água para ferver, e a hora que fica ao redor, a hora que dá a primeira chiada, eu desligo a chaleira, e esse é o ponto ideal para mim. Se ela passar ou esqueça uma coisa, eu tenho que referver a água, porque aí não é a mesma coisa. Então, para mim, esse é o ponto. Mais algum especialista em água? Lembrando que tem algumas variáveis nesse processo, né? Tem o fogo, que pode ser uma boca pequena, pode ser uma boca grande, pode ser o fogão a lenha, pode ser fogão a gás, pode ser no aquecedor elétrico, pode ser do que é composta, digamos assim, a chaleira pode variar também, né? Então, se diz que a temperatura ideal é em torno de 70 a 80 graus, né? Mas como é que eu vou saber os 70 a 80 graus, né? Vou ter que andar com um termômetro. Mesma coisa o café. Se você ferver a água, ele vai acabar queimando o café, ele vai ficar amargo. O chimarrão é a mesma coisa, né? Então,
nessas andanças, eu descobri uma dica interessante, né? Que a gente pode mais ou menos estimar essa temperatura, né? No vapor da água, se você utilizar essa parte aqui, né? Que é bem sensível, né? Você colocar no vapor, no limite do que você aguentar, mais ou menos vai dar a temperatura. Então, assim, se for abaixo, claro que vai estar abaixo, né? Mas ali no limite de você aguentar o vapor da água nessa região aqui, ela seria mais ou menos assim o ponto ideal da água. Lembrando que se ferver, vai queimar a erva, ela vai ficar amarga e vai lavar bem rápido também a erva, né? Então, assim, se a erva não é boa, é o próprio preparo da água, né? E também vai da água também, né? Sendo uma água de boa qualidade, claro, né? E que tem essa questão da temperatura. Então, se fala, né, que tem que ser pelando de quente, mas na verdade não é bem assim, né? Isso aí já estragou o chimarrão, né? Então, muitos não tomam porque acham que é quente demais. É a mesma temperatura do café. Se você tomar um café com água muito, muito quente, muito fervendo, digamos assim, ele vai queimar o café e não vai ficar bom, né? Vai ficar amargo. Então, a dica de hoje é a água, né? Então, a água tem essa mística, digamos assim, também de cada chaleira, né? E mais ou menos saber quando a chaleira começa a chiar ali no ponto ideal. Mas isso é experimentação, né? Vai ter que ir experimentando a chaleira com o fogo e você identificar isso, né? Mas algumas dicas pode ser essa também, né? De você utilizar essa região aqui, né, do pulso para medir mais ou menos, né, a temperatura da água. Beleza? Então, entrando já no nosso tema, né, falando sobre a primeira venda do meu MVP, eu convido então o Argusati, que é da Ecosys, né, já tem um bom percurso aí, né, de empresa como empreendedor, e tem bastante experiência nessa área também, né, tem experiência de mercado também, né, e vários exemplos também de primeira venda com MVP, né. Gusati, fique à vontade. Olá, boa noite a todos aí presentes. Eu acredito que muita gente eu já acabei conhecendo em outros momentos da minha vida. E também tive a oportunidade de trabalhar com algumas pessoas também, dar aula. Enfim, é um grande prazer aí estar aqui, Gil, obrigado pelo convite. E também parabéns pelo tema, o evento eu acho que tem muito a ver com a nossa região. E o nome também é bem interessante, assim, bem impactante e curioso ao mesmo tempo, assim, muito, muito legal. E acaba atraindo pessoas, né? Só um momentinho aqui. Bom, então, pessoal, fui convidado para falar um pouquinho sobre esse tema, né? Como vender um MVP. Eu passei por muita experiência na minha vida e eu me dedico muito a empreendedorismo já faz uns 9 anos, pelo menos. E nessa trajetória eu acabei errando bastante. E eu vou tentar compartilhar um pouquinho disso, tendo também relacionado ao MVP, tá? Já tive algumas experiências como Sinapse de Inovação, já tive outras experiências em escrever outros projetos, e eu sei o quanto é difícil fazer uma venda. E uma venda de um MVP pode ser mais difícil ainda que uma venda de software, que é uma venda considerada complexa também. É claro que isso vai variar do que você vende e tal, mas a venda de um MVP ela pode ser muito complexa. E a gente tem que tentar buscar a forma de simplificar isso e tentar encontrar algo que dê valor para o cliente. Então, eu vou me apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da empresa, e agora eu vou... Clayton, eu vou pedir para que você, daqui a pouquinho, clique num link aí e abra o YouTube. Tá, esse link, ele fala um pouco da Ecosys. A Ecosys completou 8 anos, que é a empresa que eu atuo, que me dedico, sei lá, a minha vida é a empresa. E eu me dedico muito para ela e eu vou mostrar um vídeo para vocês de 8 anos da empresa que eu acredito para vocês só terem uma noção do que é a empresa hoje, depois eu vou falar um pouquinho. Então eu tenho 2 minutos aí para falar sobre isso, eu espero que a gente aproveite bem. Pode ir. A minha formação, enquanto está abrindo o vídeo, a minha formação, eu sou engenheiro de software, tá? Sou analista de sistemas, engenheiro de software, já fui professor do Senai, já fiz Empretec, mas eu acho que nada é tão valoroso quanto você tentar, errar, aprender e estar aberto a escutar algumas coisas e, às vezes, coisas que você nem imagina, coisas que você é teimoso, só que você tem que ser aberto, né? Então, acho que se você quer vender alguma coisa, primeiro você tem que acreditar naquilo, ser aberto a entender as oportunidades que estão por aí
e também como transferir isso para as outras pessoas. Então, acho que isso é uma parte muito importante da venda também. Então, a minha trajetória foi muito sobre isso. Também tenho o estudo na Universidade da FAU, na Flórida, nos Estados Unidos, que é de Deep Sales, que é de venda profunda, né? Então, fiz alguns cursos também online, enfim. Então, eu me considero uma pessoa especializada em vendas, em marketing, né? A Ecosys é uma franqueadora de marketing digital. Pode ir. It's a god of a small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for, but she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of those if they ask her to focus. She's fighting in the small. Oh man, look at those scream and go. It's a freaky show. Take a look at the... Bom, pessoal, então esse é um vídeo, um pequeno vídeo que a gente fez esse ano. Não estão todas as pessoas ali, a gente lançou esse vídeo no mês 4, né, que foi quando a gente completou 8 anos. A equipe interna da empresa não está ali, era só a equipe externa, e hoje a gente já está com mais ou menos umas 15 pessoas a mais, 12 pessoas a mais no processo das imagens que vocês viram no vídeo. Então a Ecosys hoje ela tem uma unidade no exterior também, para desenvolvimento, tem clientes lá, mas ainda é mais usada para desenvolvimento. E a gente tem atualmente 34 unidades no país, tá, no Brasil, e como eu falei, uma unidade no exterior. Então agora vamos focar no nosso assunto, que é como vender um MVP, então vamos focar nesse tema aí, que é um tema bem interessante. E tem muita gente aqui que eu acho que se não passou 1 hora por isso, vai passar, e eu sei que tem gente que está passando também por isso, né? Perfeito, vamos lá? Tem que passar, desculpa. Bom, pessoal, então, é muito comum nesse ramo de startup, aceleradora, é um meio que eu já vivi bastante, e sempre tem aquele cara da ideia, aquele cara que ele é muito bom na ideia, mas você vai ver, ele não faz nada, ele não executa, e ele não é o príncipe. Uma coisa que eu acho muito importante, vendedor. A gente tem que ser um vendedor. Então, antes mesmo de como vender um MVP, a gente tem que saber vender muito bem. E para poder saber vender muito bem, a gente tem que ter algumas características. Entender não somente do produto da empresa que a gente vai oferecer, tá? Então tem muito cara aí que vocês vão ver, acredito que muita gente aqui é da área de software, muita gente deve ter chegado para alguém de vocês e ter falado assim, olha, eu tenho uma ideia de aplicativo, ou sei lá o que, um site, que vai dar muito dinheiro. Ele acha aquilo, ele pensa algo e por alguma razão ele pensou aquilo. E eu até confesso que em algum momento da minha vida eu pensei nisso. Quando eu iniciei meu negócio, uma vez eu fiz uma rede social, uma vez eu fiz um jogo, e aí depois eu fui encontrando o meu caminho, eu fui evoluindo. Então a gente tem que ser aberto a entender muito bem essas informações que estão no ar, e não ser só o cara da ideia. Fazer essa ideia se tornar realidade e entender a proposta dessa ideia para ver se ela faz sentido ou não. E é isso que eu vejo muito bem que o Warren faz. O Warren tem muito esse papel também, né? Então, antes mesmo, eu acho que esse é o primeiro ponto. Se tornar uma pessoa que saiba vender. Bom, agora é a proposta de valor, né? Depois que a gente tem uma ideia, é importantíssimo que a gente entenda a proposta de valor. Tem algumas coisas, o Atos até está aqui, e no exterior isso é muito bem claro. E aqui a gente não tem uma clareza não está muito bem claro o que é a proposta de valor, né? Proposta de valor, o que vai dar de retorno para o nosso cliente. Então, antes mesmo de pensar naquele produto, naquela ideia, transformar aquela ideia em um produto, enfim,
uma prototipagem, um protótipo, a gente tem que entender qual que é o valor daquilo e como que a gente vai distribuir aquilo. Tá? Isso é uma coisa importante também que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bom, então é importante entender a proposta de valor, não para a gente, mas para o cliente. O cliente tem que entender a nossa proposta. É muito importante, quando a gente vai fazer uma venda, ser nichado. O que é uma venda nichada, no meu ponto de vista? É você ser especialista naquilo. Você dar o teu melhor em transformar aquela ideia ou aquele protótipo num resultado para o cliente. Então, quando a gente tem foco, significa que a gente não vai atirar para tudo que é lado. A gente vai focar. Porque focado a gente consegue ser muito mais assertivo. Tá? É muito mais fácil você vender algo de uma forma assertiva. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que vocês estão vendendo anel de noivado. Faria sentido vocês venderem anel de noivado para quem está solteiro? Ninguém vai comprar, concordam? Então, por isso que a venda tem que ser nichada. Você tem que entender muito bem sobre aquele nicho para que você consiga, para que aquele público enxergue o que você está tentando vender e compre a tua proposta, compre o teu produto, tua ideia. Tá? Então, eu enxergo muito essa parte do marketing muito ligado à venda, né? Você entender como apontar, como direcionar para que aquilo dê retorno para o teu cliente, enfim. Tá? Espero que tenha ficado claro, né? Não faz sentido você vender brinquedo para uma que não vai ser uma criança que vai usar, né? Ou, sei lá, para uma pessoa de idade usar. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado. Então, esse processo é muito importante. Bom, no ano passado, eu fui convidado para dar uma palestra junto com o CEO do Peixe Urbano. Fiquei muito feliz assim, e aprendi muita coisa na palestra. Eu também, além de dar a palestra ao lado dele, eu estava ouvindo o que ele tinha feito, ele falou a trajetória dele. Então, vou dar um exemplo de um MVP que funcionou, que foi o Peixe Urbano. O Peixe Urbano ele iniciou com uma página web, quando você acessava lá um site, lá peixeurbano.com.br, por exemplo. Lá dentro do Peixe Urbano, ele capturava somente o e-mail das pessoas. Só o e-mail, mais nada. E a proposta era o seguinte: se você quer viagem com desconto, com X% de desconto, com até X% de desconto, coloque seu e-mail aqui. O Peixe Urbano começou assim. Tá? Isso é um exemplo, tá, de um MVP. Isso é um exemplo prático que funciona. E aí, depois que ele pegou os cadastros, né, ele começou a coletar e-mail. Depois que ele pegou esses cadastros, o que ele fez? Ele começou a testar para ver se ele conseguia vender pacotes na promoção para essas pessoas. E olha o quanto que ele gastou de dinheiro para fazer isso. Muita gente aqui trabalha na área de tecnologia. Vocês sabem que criar uma página para capturar cadastro não é nada muito complexo. Muito pelo contrário, é muito simples. Até mesmo com Google Forms hoje, com alguma ferramenta de landing page, qualquer coisa, dá para fazer isso. Tá? Então, o Peixe Urbano, tá, na história que ele contou, ele falou sobre isso. Tá? Como que ele iniciou? Então, é muito importante também, quando a gente vai trabalhar com MVP, cara, não colocar com uma prototipagem, com uma ideia, tentar colocar o mínimo de dinheiro possível, pensando no máximo de retorno possível. Se a gente tem, primeiro, a cadeia que vai consumir, antes de colocar dinheiro, aí sim a gente vai conseguir ter um sucesso no nosso produto. Tá? E muita gente, quando está iniciando, até mesmo na área de tecnologia, as pessoas colocam e investem muito dinheiro, sem antes ter o recurso, dinheiro do próprio bolso, enfim. Então, esse é um exemplo de MVP que eu considero assim, simples de entender e bem impactante. Tá? Bom, agora, outros exemplos como vender um MVP. Tá? Para vender um MVP, aquele processo que eu falei antes para vocês, de ter foco, ser nichado, são coisas simples, não existe nada muito fora da curva. Tá? A realidade é que a venda do MVP vai se encontrar muito próximo de falando. Tá? Você pode vender um MVP trocando pela informação, e depois essa informação você pode usar para alguma coisa, que é o exemplo do Peixe Urbano que eu falei para vocês, o exemplo das redes sociais, enfim,
dá para fazer muita coisa com a informação, e a informação pode ser dinheiro. Vocês podem vender para uma empresa, essa empresa coletar a informação, e essa informação ser transformada em dinheiro, ser transformado em renda de alguma maneira. Então, às vezes, a gente não enxerga isso. Às vezes, a gente acha que a venda já tem que cair o dinheiro lá. E, às vezes, não é bem assim. Você tem que garimpar algo para transformar esse algo em dinheiro. Uma outra forma de vender um MVP é dar uma experiência do usuário. Por que eu estou focando muito nisso? Porque eu vim da área de tecnologia, tá? Tem muita coisa aqui e outros exemplos de como vender um MVP. Mas o que está mais próximo, né, o que está nessa tela é o mais próximo da minha realidade, então por isso que eu estou trazendo aqui. Tá? A experiência do usuário, ou user experience, é uma forma de você vender algo. Você pode vender um software, dando uma experiência de X dias, 3 dias, 7 dias, para ela testar aquele software de uma forma gratuita. Se ela gostar, ela acaba comprando. Não estou falando só de software, mas é só um exemplo que, se existe como dar uma amostra grátis, essa amostra grátis pode se transformar numa informação e você vender dinheiro, ou essa própria amostra grátis, depois de um X tempo, ela pode te pagar um dinheiro se ela gostou. Tá? Uma outra coisa sobre MVP, eu acredito muito que as coisas têm que serem escaláveis. Tá? Então, quando a gente trabalha com venda, é importante ter escala. E para ter escala, é uma coisa complexa. Então, se a gente tem um produto que toda hora tem que ficar mudando, e entregando, a gente não vai ter escala, a gente vai ter uma dificuldade. Eu vim um pouco dessa área de software, mas isso também se aplica para a área da indústria, tá? Na área da indústria, se você vende um maquinário e tu precisa toda hora trocar, enfim, é uma coisa que vai te gerar um custo maior também, né? Então, você tem uma dificuldade na escala. Uma outra forma de vender é fazer alguns testes com marketing digital, entender se... Porque o marketing digital hoje ele é uma forma barata, né? Uma forma economicamente mais barata de tentar mensurar, tentar validar algumas coisas. Então, é possível coletar alguma informação para depois vender um MVP, como eu já falei, tá? E outra coisa é você encontrar órgãos e associações que possam, que tenham a ver com o produto que você está vendendo, ou com o MVP que você está vendendo. Vamos supor que você está vendendo um MVP para a área de, sei lá, tu quer vender para segurança de navegação, algo assim. Se você entrar em contato com um órgão que possa viabilizar isso, tá? Isso pode se tornar mais simples. Só que para que isso aconteça, o primeiro passo é ter foco e também ter uma proposta de valor para aquele órgão. Talvez aquele órgão, a proposta e o resultado que ele espera não é o mesmo resultado do cliente final. Então é muito importante entender todo esse processo de venda dos envolvidos e o que é a proposta de valor para cada empresa, para cada envolvido. A proposta de valor pode mudar você tendo o mesmo produto. Sendo o mesmo produto, proposta de valor e argumentação de venda pode mudar. E muitas vezes ela é diferente, ela realmente muda. Então isso é importante. E aí, como eu já falei antes, né, uma venda nichada. Bom, algumas experiências que a gente já teve, e eu também já tive internamente na empresa, a gente já lançou ferramenta para a nossa cadeia de pessoas, para a nossa cadeia de clientes que eles não usavam. Por que eles não usavam? A gente perguntando, pô, mas é tão bom, mas era bom para a gente, cara, não era bom para ele. Não era bom para o usuário, não era bom para o cliente, ele não conseguia tirar retorno daquilo, um retorno muito tangível. Acontece que muitas vezes a gente faz um projeto e ele, sei lá, por alguma razão, a pessoa não usa, não utiliza. Então, essas coisas que a gente tem que pensar muito bem, principalmente na área de TI, isso é uma informação assim, que eu acho muito importante. Já compramos ferramentas que o pessoal interno não usou. Tá? Então, quando a gente vai fazer um MVP, tem que tomar muito cuidado, porque se a gente toma um direcionamento errado, já era. Então, ele vai custar, então isso acaba não dando retorno. E a gente é muito, o ser humano tem uma capacidade, eu falo isso, pelo menos por mim, assim, no início eu tinha uma capacidade de querer fazer tudo, cara, de querer abraçar o mundo, e se não existe aquilo, eu vou fazer. E muitas vezes é um pensamento errado. Tá? Muitas vezes a gente não deve abraçar tudo, a gente deve apontar para aquilo que dá retorno. Eu vou dar um exemplo.
Na semana passada eu estava tomando café com uma pessoa da área de software, queria desenvolver um software. Esse software resolvia um problema contábil. Tá? Esse software resolvia um problema contábil. Beleza, mas ele falou, não, vamos resolver esse problema contábil, mas agora vamos fazer isso. Pô, tipo, já era um MVP. Eu já estou gastando dinheiro com uma coisa que não está me dando retorno. Então, o MVP é uma forma simples que traga um retorno mais rápido também. Tá? E aí depois você vai abrindo ele, né, quando você já tem clientes, assim por diante. Então, essa ideia de como vender um MVP é a minha ideia. Pode ter alguns erros aí, ou vocês têm alguma visão diferente, mas isso é baseado na minha experiência, o que eu tive aí em alguns anos de empresa. Tem pessoas que já trabalharam com a gente já testou algumas coisas e não deram certo, nunca foram utilizadas e nunca vão ter, né, por não ter organizado muito bem, por não ter entendido a proposta de valor, né? Então, em um breve resumo, tá, o como vender um MVP, na minha opinião é isso, tá? Eu espero que a gente consiga debater bastante sobre esse assunto no final, aí depois que o Atos vai falar, para que a gente consiga de uma forma ajudar, aí cada um tem um problema específico a ser resolvido, cada um ainda não entendeu alguma coisa de como vender, e a gente sempre está disposto a melhorar. E até empresas muito elevadas, pessoas com conhecimento já elevado, tem sempre que melhorar a sua proposta de valor, melhorar o como trazer retorno, melhorar como trazer mais economia e como vender de uma forma mais cara. Porque é para isso que uma empresa existe, né? Para isso que um projeto existe, para que a gente gere economia ou para que a gente venda de uma forma mais lucrativa, por exemplo, né? Traga retorno maior para as empresas também. Aqui tem uma sugestão de leitura, que é I have my MVP ready. What's the next? What's next? Né? Eu tenho meu MVP pronto. O que vem agora? Então eu sugiro que vocês façam essa leitura. Essa leitura tem alguns vídeos de outras soluções que usaram um MVP e também usaram um MMP, que é uma forma mínima de você fazer marketing. Tá? Então, além de MVP, também tem uma estrutura mínima para você conseguir fazer um marketing para retornar para um produto. Né? Então, como uma leitura complementar, eu indico depois que vocês acessem esse link. Aqui está meu contato, tá? Leonardo Guzatti-Dengo, leonardo@ecosystem.com.br. Então, qualquer dúvida, também pode mandar um WhatsApp, enfim, fiquem à vontade. Eu espero que tenha colaborado de alguma maneira e também não tenha excedido o tempo e nem ficado muito curto. Tá certo, obrigado, Guzatti. Na mesma... Atos, você vai preparar ali enquanto então o Atos vai montando ali, acho que vai ter que trocar o notebook, né? Gostaria de agradecer então, Guzatti, a tua participação aí, com certeza terão muitas dúvidas, né, e contribuições do pessoal ali. É muito importante essa experiência, né, que se passa, que às vezes as pessoas ficam muito atreladas a desenvolver, mas, enfim, quando que vai para o mercado isso, né? Qual o momento de ir para o mercado? E isso, às vezes, as pessoas se concentram muito ao desenvolvimento e ter o melhor produto e fica gastando muito tempo nisso, e é 1 ano, 2 anos, focando só no produto e esquece de vender, né? Que uma parte da sustentabilidade do produto ou da própria empresa, né, entra na venda. Se não tiver venda, não tem razão dele existir, né? Então, digamos assim, ele vai resolver o problema de alguém? Vai. Mas por que as pessoas não estão comprando? Às vezes não é o produto, é a forma que o produto é apresentado, né? Então, assim, entra também nessa estratégia. Atos? Bom, gente, prazer, obrigado de novo pelo convite. A gente se encontrou em novembro em Altamira. Eu fui fazer uma palestra em Altamira, no Pará, cara, logo ali, pertinho. Aí quem que eu encontro? Um lagiano, dando palestra no mesmo dia, foi super bacana. Que bacana de estar aqui de novo, Léo, super bacana. Pessoal, rapidamente, até porque não precisa ficar enchendo muito, a Softex é uma empresa que completa agora em novembro 25 anos, e a gente está aprendendo até hoje como se vende MVP. É uma coisa para nós constante, de constante estudo, constante técnica, aprendizado, e erro e acerto, e a gente vai tentando acertar o tempo inteiro. Até porque nesses 25 anos, a gente passou praticamente 20 trabalhando só com automação comercial. Então, aquele processo que tem alteração o tempo inteiro e você fica sofrendo porque sofre alteração de fisco o tempo inteiro. Estamos passando por uma agora pesada alteração de nota fiscal eletrônica de novo. E
a gente chegou a um ponto que a gente pensou, logo depois de Empretec também, a gente chegou a um ponto, a gente fez juntos também, Empretec, e a gente chegou a um ponto que a gente pensou assim, está na hora de derrubar, acabar com esse quadradinho de água tranquila, que era o nosso sistema company, e começar processos absolutamente novos. Porque a gente pensava também o seguinte, e se o fisco criar uma regra nova fiscal que a gente não consiga dar conta? A gente passou por nota fiscal eletrônica, PAF, TEF, SPED, tudo que você pensar que o fisco já impôs, a gente conseguiu passar e passar relativamente bem. Mas e se eles criam uma nova regra e a gente não consiga dar conta? O que eu faço com os clientes todos que usam o sistema? Então, a gente mantém ainda assim company, não dá para a gente simplesmente de uma hora para outra dizer tchau cliente, muito obrigado, foi um prazer, mas a gente começou a criar projetos novos. E no começar projetos novos, a gente caiu nesse processo todo, de entender MVP, entender como é que se vende, como é que se faz marketing disso, como é que faz tudo. Porque a automação comercial é mais ou menos tranquilo, né? A empresa de uma determinada pessoa precisa emitir nota, cupom, etc., vai procurar uma empresa que faz isso. Então, tem bastante gente fazendo isso sim, mas fica meio tranquilo esse processo. Mesmo nesses 20 e poucos anos aí de automação comercial, teve uma época que eu estava fazendo minha pós e a gente pensou na situação, ou na primeira ideia de criar um produto diferenciado. E a gente acabou criando o Dive Control, que é um software para controle de mergulhos, que até hoje está aí no mercado vendendo, mas a gente já deixa ele, porque ele vende sozinho, a gente nem precisa mais dar muita bola para ele, até porque regra de lei física não muda, né? Lei tributária muda o tempo inteiro, mas as leis da física, bem a Deus, são as mesmas desde sempre. Então fez o cálculo correto, o mergulho continua igual, não se preocupa e vamos embora. Bom, mas a Softex resolve mudar de uma forma até bem radical, porque a gente começou nesse processo de criar novos produtos, e nessa criação de novos produtos, a gente chega, por exemplo, a um Scam Price, e quando a gente chega no Scam Price, a gente pensa num mercado completamente diferente para nós, naquele momento. Entra o que o Guzatti falou, a gente começou a pensar que a gente tem que ter uma solução, um resultado para o cliente supermercadista, dono do supermercado, e para o cliente desse cliente supermercadista, que somos nós consumidores que compramos no supermercado. Então ali a gente tem que pensar, inclusive, duas situações. Como dar a proposta de valor para o cliente final e para o supermercadista. E a gente descobriu que tinha mais um perfil aí que era fornecedor ainda. Então, esse foi um aplicativo que a gente teve que entender regra de negócios para 3 perfis diferentes de pessoas, e o nosso perfil, do que a gente queria daquilo tudo, né? Depois do Scam Price, a gente acabou desenvolvendo também, e a gente vai lançar agora, o coletor. O coletor vem também da necessidade do cliente, a gente começou conversando com os clientes, começamos a perceber problema. E uma coisa que a gente sempre diz que é fantástico para você pensar em criar um MVP, já fui falado sobre isso, mas criar MVP é fácil a partir do momento que você entende um problema. Se você percebe um problema no mercado, seja ele qual for, e você tem condições de resolver aquele problema, está aí teu MVP. Começa por aí a possibilidade de criar um produto mínimo viável para resolver aquele problema. A partir do momento que você resolve com um produto mínimo viável e esse problema começa a ser aceito pelo mercado como uma solução bacana, aí você começa a crescer o produto. Num primeiro momento, pense ele pequeno o suficiente para botar a funcionar. Entende? Só que esse ponto da venda é que é o detalhe. Como é que eu ponho a botar a rodar, a vender um produto pequeno que ainda é um mínimo viável para a solução que eu estou propondo? Eu acho que esse é o grande case de todo o processo. Então, o coletor é um que está saindo agora nesse sentido. O Target, a gente já tem uma outra visão, porque agora já virou para a indústria. De supermercado a gente sai para a indústria. E a indústria tem uma visão e uma necessidade completamente diferente. O nosso MVP ali é completamente diferente, todo o raciocínio de apresentação do projeto, apresentação do produto, apresentação da necessidade, de como a gente consegue resolver o problema, de uma visão muito diferente de todas as outras soluções que a gente já tinha passado. Na verdade, o Target surge quando o pessoal do Césio, o Guilherme, bate lá na empresa e diz assim, vem cá, vocês não têm um projeto para segurança no trabalho? O Césio tem um edital nessa área e a gente gostaria de postar ideias a partir daqui da região serrana. E a gente faz uma reunião lá de 2 horas e pega um que trabalhou 6 anos na Klabin, o outro trabalhou mais 4 anos na Ambev, a gente fala de problema de segurança no trabalho. Ou seja, ouvindo problemas, a gente procura descobrir como é que a gente resolve problemas. E deu para entender que dava para resolver problemas com 3 ideias. Uma delas a gente apostou e está aí. A gente hoje está sendo acelerado junto com o Tobias, com o Jason, lá na Spin, que é uma aceleradora só focada em problemas para a indústria, né? Mas aqui o MVP é completamente diferente dos outros e a gente trabalha muito, uma coisa que a gente falou esses dias atrás, né, Gil, sobre a questão do ROI, que é o retorno do investimento. Então, a partir do momento que eu vendo, legal, mas como é que eu posso dar para o meu cliente uma ideia de quanto ele retorna o investimento que ele vai ter comigo?
E aí a gente tem todo um pensamento diferenciado. E só para completar uma questão de apresentação, se alguém quiser conhecer um pouquinho do que a gente faz fora de todo o processo de empresa, que é a parte de palestras, tem um site lá onde a gente tem todas as informações sobre o Atos Palestrante, mas vamos embora. Gente, aqui. Não cai de cara na pergunta, né? Validei meu MVP. Chequei, conversei, avaliei, fiz pesquisa de mercado, fui a campo. O coletor, inclusive, sofreu isso. A gente foi muito a campo perguntar para os clientes finais e para o supermercadista. Vem cá, se a gente tivesse uma solução assim, 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 o que vocês acham? Daria certo? Não daria? A gente começou primeiro a pensar toda a possibilidade para depois começar a escrever código, para depois começar a pensar em custos, etc. Então, quando a gente pensa realmente em vender essa possibilidade, eu acho que a primeira coisa que a gente pensa, ou pelo menos a maioria de nós pensa, é preço de venda. Eu tenho que vender esse troço. Quanto custa para vender? Por quanto eu vou vender? E aí, geralmente, a gente tem que pensar, porque o preço de venda, repara, é o que o mercado concorda em pagar pelo teu produto. Não adianta você chegar e dizer, esse microfone eu desenvolvi ele agora e ele vai custar 10 mil reais. O mercado está afim de pagar 10 mil reais por esse produto? Se tem outros produtos concorrentes no mercado com preços diferenciados? Se de repente o teu produto está muito baixo de preço, aumenta o teu preço, porque o mercado está sujeito a pagar mais. Se o mercado está conhecendo o produto, mas tem outros produtos no mercado com preços menores, baixa esse preço, você não vai vender. A não ser que você tenha um diferencial muito grande no teu produto, na tua solução, na tua resposta a problema que o cliente tem e que você está sanando, que te dê uma possibilidade de aumentar o teu preço. Fora isso, calcula baseado no que o mercado está propondo, tá? Como é que a gente sabe como é que esse mercado propõe preço? A gente vê que o preço de venda ele é baseado em custos, mais impostos e mais o lucro que a gente vai querer ter. Então, o preço de venda, o resultado, é o que o governo, é o que o mercado está a fim de pagar. Mas veja só o seguinte, custo é como a tua empresa opera. E entram custos fixos, variáveis, e muitas vezes, principalmente startups, né, o pessoal quando a gente está começando, e a gente já começou, várias vezes a gente está começando de novo, muitas vezes a gente se perde em custos. Quanto custa a minha operação? Quanto custa água, aluguel, telefone, internet, escambau, salários, etc. Quantos custos eu tenho para uma hora de desenvolvimento de código, quando a gente fala em desenvolvimento de software, né, que eu acho que a maioria do pessoal aqui, pelo menos aqui no Orion, a gente está falando muito de software, né, de soluções tecnológicas. Então, o custo é realmente quanto me custa trabalhar para manter a empresa em pé. Impostos, felizmente, parte do governo. Feliz ou infelizmente, é o nosso grande sócio, né? Porque o percentual de impostos que a gente paga, enfim, é grande pra caramba. E lucro é o que sobra, e como a gente brinca, se sobra. Agora, o se sobra não pode ficar na dúvida, tem que sobrar. A gente tem que ter lucro. Senão, não vale nem a pena sair. Você está pagando para trabalhar, entendeu? Então, o que você quer de lucro? Aquilo que você paga para o governo, impostos, e aquilo que você tem de custo, isso determina um valor que você vai poder jogar no mercado para o cliente pagar pelo teu produto. Essa é uma média bem básica, tá? Quando a gente pensa em produtividade, então, a gente sempre tem custo fixo, custo variável e lucro. Quanto mais você aumenta o teu custo variável, procure sempre aumentar o teu lucro, senão você vai ter problemas. Chega um ponto que você não consegue trabalhar, porque o custo fixo vai ser sempre o mesmo. Não importa por quanto você está vendendo o teu produto, mas o teu operacional variável para você vender mais, custa mais. É mais viagem, é mais telefone, é mais atendimento, é mais reunião, é mais tudo. O teu custo aumenta. Então o teu lucro tem que ir na proporção e crescendo junto. Senão você não tem como se manter vivo nessa brincadeira. E se a gente adiciona outros produtos na brincadeira, né? Esse é um gráficozinho simples, porque o teu custo fixo começa a aumentar. É mais produto, é mais gente, é mais tudo. E normalmente o que acontece? O teu custo variável aumenta e diminui o teu lucro. E chega uma hora que você acaba colocando muito produto, que não é ruim, mas tem que cuidar isso, porque você põe muito produto no mercado, porque você fica super ansioso, tem mais isso, dá para fazer mais aquilo. A gente está passando por isso agora. Então a gente subdividiu a empresa em quem cuida de um produto, quem cuida do outro, e todo mundo se ajuda também, a gente vai trocando figurinha, mas com a ideia de equilibrar sempre esse gráfico para a gente não cair no ponto complicado, que seria você aumentar os teus custos e diminuir o teu lucro. E aí você se complica, tá? Uma empresa geralmente trabalha dessa forma, né? Você tem toda a parte de custos e a parte de receitas. No meio é o teu resultado. Então, se você pegar a tua receita menos o teu custo, é o que você realmente está valendo como empresa. Venda é ciência exata?
bem exata. Não é chutômetro, né, Léo? A gente tem que cuidar muito. Cara, se aprende a vender. Eu fui sempre o cara técnico. Eu era o cara de desenvolvimento de código, cara. Tá no sangue até hoje. Eu adoro. Quando tiro um cara lá da cadeira, pô, deixa eu desenvolver um pouco, deixa eu meter a mão no código um pouco. Ainda gosto de código. Para mim é super importante. E eu fui descobrir aos poucos que essa venda, ela é uma ciência realmente exata e não é chutômetro, de forma alguma. Todo funil de vendas que a gente conhece, existe toda inteligência de mercado para você eliminar aquilo que não é foco. Inclusive, esse material aqui foi muito legal. Algumas dessas telas eu peguei do Célio, vocês lembram? O Célio foi fantástico. A gente teve uma das mentorias que nós tivemos dentro da SPIN, foi com o Célio Valcanaia, acho que esse é a pronúncia do sobrenome dele, né? E essa tela aqui, por exemplo, é uma que me chama muito atenção. Nunca mais, mas tudo bem, foi boa. Essa aqui me chamou muito atenção, porque ele mostra o seguinte: quando você põe no funil, você muitas vezes põe um monte de coisa no funil, um monte de coisa, um monte de cliente que é propenso a comprar o teu produto. Só que muitas vezes, cara, o teu foco aqui é complicado. Você tem que ter já aqui uma inteligência de mercado para saber quem realmente vai valer a pena para cair numa qualificação, para depois cair no lead lá na frente qualificado, para daí sim você correr atrás e tentar transformar esses caras todos em vendas. E o funil tem, de novo, técnica, muita técnica, muito estudo, muito tudo, né? Essa frase também é do Célio, eu adorei, cara, eu tenho colocado sempre, tá? Até Célio, se estiver nos assistindo, obrigado, agradeço sempre, que eu sempre cito a fonte. O Célio diz assim, que uma empresa, por mais que você tenha lá vendedor, analista, programador, suporte, cara, um caminhão de identificações técnicas em termos de carteira de trabalho, no fundo, uma empresa tem que ter 2 perfis só de profissionais. Aqueles que vendem e os que trabalham para os caras que vendem. Não tem mais... mas eu sou o vendedor, eu sou analista, eu sou o administrador, eu sou... Cara, dane-se. Ou você está vendendo o produto da empresa, e todo mundo é vendedor, ou você está trabalhando para ajudar aquele cara que está vendendo. De uma forma ou de outra, essa é a visão que eu estou colocando agora na empresa. E, cara, não é fácil. A gente ainda tem aquela história, não, mas eu fui contratado para ser tal coisa. Beleza, no papel você continua sendo essa tal coisa. Mas hoje, ou você está vendendo, ou você está ajudando alguém a vender. Não tem outra forma. Isso aqui, para mim, cara, caiu do céu. Eu agradeço o Célio sempre, que essa aqui foi show de bola. E uma coisa que o Célio coloca também, que é bem interessante, cara, que é essa visão da análise SWOT, que a gente sempre faz com nossos projetos, né? Então a gente sempre tem os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. Geralmente começa isso com mais informações. As tuas ameaças e oportunidades são pequenininhas. No começo é até difícil de identificar o que é ameaça e o que é oportunidade. Conforme o projeto vai andando, conforme esse MVP vai crescendo, você identifica que ponto forte é pequeno. Você sabe o que você tem de força, você sabe o que você tem de fraqueza. Agora, o que você vai descobrindo de ameaça no mercado, em termos de concorrência principalmente, e o que você vai descobrindo de oportunidade no mercado, que é extremamente interessante, e muitas vezes oportunidades que você nem se dá conta no primeiro momento. Tem uma hora que você olha para o lado e fala, caramba, tá aquele trem passando, não é nem o cavalo encilhado, é um trem inteiro, cheio de vagão para você sentar em alguma daquelas poltronas, e está passando uma senhora oportunidade, a gente não percebe essa oportunidade passando. Então, é interessante como isso aqui eu senti na prática, quando eu vi essa tela, eu senti isso no nosso dia a dia. A gente começa a perceber que ponto fraco e ponto forte é simples de você detectar. Muito simples. E é legal quando você começa a descobrir todas as oportunidades e principalmente a ameaça, para ficar com o olho bem ligado em quem é a concorrente, o que está acontecendo. Mercado que não vai querer mais ter produto, como o Léo bem comentou. Tem produto que você desenvolve, você diz, nossa, olha só que produto maravilhoso, fantástico, fantástico. Quem compra? Ninguém. Ou compram por um tempo e dali a pouco perdeu a graça. Né? A minha mãe jogava a fazendinha do Orkut até o último, cara. Mas entrou um Facebook e tirou o Orkut do mercado. E isso pode ocorrer com o produto da gente amanhã. Então, eu particularmente sempre penso assim, eu prefiro matar o meu produto antes que o mercado mate. Isso eu acho que é uma coisa interessante para a gente pensar na questão das vendas. Desconto é outro problema que a gente sempre, quando vai vender alguma coisa, vira e mexe, ainda mais os vendedores, né? Você contrata o vendedor, o cara que manja, que vende. Mas geralmente ele amolece e dá desconto. E desconto é problemático. O ideal para desconto é você não dar o desconto, é você diminuir algum recurso do sistema. Ah, beleza, você não está proposto a pagar X, você quer pagar Y, beleza, então posso tirar esse recurso aqui do sistema? Você não vai usar tanto isso aqui? Posso tirar então e eu te equivalo o valor. Cara, pode parecer muito pouco, mas é interessante como isso se torna interessante para a visão do negócio. A pessoa entendeu que conseguiu pagar o preço que ela queria, mas você tirou algum recurso. Simplesmente dar o desconto
É ruim porque você começa a ter valor de mercado, entendeu? E dali a pouco o próximo cliente, e quando você fala em nicho de mercado, as pessoas daquele nicho se conhecem. Eles podem se matar quando a gente fala de negociação. Tá? Nicho de supermercado, por exemplo, eu conheço relativamente bem. A gente é uma empresa hoje conveniada à CATS. A CATS é uma senhora associação de supermercadistas, e é interessante você ver o supermercadista como eles competem por valor pequeno, a margem é pequena do supermercado. Então qualquer promoçãozinha, o cliente vai para o outro. Daqui a pouco volta para o meu supermercado de novo, daqui a pouco vai para o supermercado do Gil. Essa troca de cliente, de fornecedor para o cliente final é muito comum no setor supermercadista. Então eles se arrebentam por valor pequeno. Né? O cara que coloca hoje, que tem leite a R$ 1,90, cara, vai todo mundo comprar leite a R$ 1,90, porque o resto é R$2 e pouco, R$3. Então, a margem deles é complicada. Nesse sentido, se você pensa esses caras que quase se matam por esses valores no mercado, você vai numa reunião da associação deles, cara, todo mundo se dá super bem, é todo mundo amigo, todo mundo se ajuda. Então, o nicho de mercado é muito assim. Se você hoje começa a dar muito desconto para alguém desse nicho, cara, daqui a pouco vai estar todo mundo a pressionar um pouquinho que você dá desconto. Então, em vez de dar desconto, tira algum recurso do sistema. É bem mais simples, bem mais fácil. Tá? Preço de venda não é uma variável isolada, ela tem que fazer parte de toda a estratégia mesmo, sempre. Tá? Quando a gente fala em preço, a gente procura pensar muito também a questão do ROI. Esses dias a gente estava aqui apresentando, né, Gil, a empresa, e a gente falou muito de como a gente trabalha o ROI, que é uma planilha, que a gente fez como planilha, mas pode ser de N maneiras, onde a gente trabalha meia dúzia de variáveis, dados da empresa, para transformar e mostrar para aquele cliente o quanto eu consigo dar de retorno em cima do que ele está pagando para ter a solução, o quanto eu dou de retorno para ele com aquela solução. Esse retorno, pense sempre em como eu posso diminuir o custo do meu cliente, ou, principalmente, como eu posso aumentar as vendas desse cliente. Né? Aumentar volume de faturamento ou diminuir os valores de despesas do dia a dia. Economia para o cliente. São dois pontos clássicos, cara. Todo mundo quer ou aumentar a venda ou diminuir custos. Se você consegue no teu ROI, na tua planilha, conseguir mostrar para ele que ele vai investir X reais no teu projeto, no teu produto, mas que você vai conseguir dar tantos % de aumento em termos de proposta, ou você vai diminuir X reais em custos para ele, ele consegue mensurar e saber aí o que é preço e a proposta de valor. Quando a gente fala de proposta de valor, é aquela história, quanto custa esse apontador laser? Ah, vamos supor, custa, sei lá, vou chutar aqui, 100 reais. É caro ou é barato? Depende de quanto você precisa desse cara. Para mim, que dou palestra, cara, saiu muito barato 100 reais. Entendeu? Para, de repente, uma pessoa que não vai fazer palestra, não vai precisar uma apresentação, usar o recurso de um passador de slide, 100 reais, pô, por que eu vou gastar 100 reais num troço desse? Então, a proposta de valor está muito ligada, sim, com o que você vai dar de resultado para o teu cliente. Então, tabela de ROI é um troço extremamente interessante. De uma forma bem rápida, aproveitando também, o Léo passou 2 exemplos. Startup Enxuta é um livro clássico, cara, tem que ler. E ele fala muito da venda do MVP, desse produto. E como tem até cases lá de coisas que eles fizeram que não deu certo, como que pensaram, como é que não pensaram, o que funcionou, o que não funcionou. E o Vendedores por Opção é muito legal também. Eu hoje sou um vendedor por opção. Eu tive que sair dessa visão muito mais técnica de desenvolvimento de software e ir para a área de vendas por N motivos. Um deles porque a gente estava, não sei se o Léo estava, naquela apresentação de um palestrante, eu não consigo lembrar o nome dele, que foi feito lá no Sebrae, em Floripa, no início do Sport SC. E ele mostrou lá, por exemplo, por que uma pessoa que é o cara que manja, conhece um monte, ele sai da empresa onde ele trabalha, onde ele tem uma valoração enorme, tem um salário legal, ele sai e monta a empresa dele para fazer o que ele faz dentro da empresa e quebra. Normalmente ele quebra por quê? Porque ele não tem 3 porquinhos, lembra dessa situação? Você precisa numa empresa, primeiro, de um porquinho financeiro administrativo. O cara que manja e que sabe fazer a administração financeira da empresa. Segundo, você precisa de um porquinho técnico. O cara que sabe dar nó em pingo d'água e fazer o que tem que ser feito, principalmente em software. E tem que ter um porquinho viajandão. Aquele que vai atrás de mercado, que procura cliente, que vai vender, vai apresentar o projeto, o produto e vai atrás de novos mercados. Então, 3 pessoas. Por isso que, por exemplo, no Sinapse, que foi avaliador esse ano de novo, no Sinapse eles dizem pra gente, a regra já no Sinapse, quem participou do Sinapse sabe, no Sinapse a regra já é assim, se você, uma pessoa só, como proponente do projeto, diminua a nota.
Na primeira vez que eu li, eu achei estranho, mas depois faz todo sentido. Quer dizer, eu tenho uma ideia maravilhosa, mas eu não fui capaz de convencer 2, 3 para tocar o projeto comigo, ter os 2, 3 porquinhos comigo. A chance dessa empresa dar errado é muito grande, entendeu? Então, esses aqui são só 2 exemplos rápidos de 2 livros que eu acho super interessantes. E, enfim, a gente poderia falar um monte aqui, mas tem que cortar, o tempo é curto, vamos embora. Eu agradeço muito, gente. Obrigado pelo tempo. Muito obrigado, Atos. Com certeza vamos falar agora, né? Então, assim, é muito rica, né, essas informações que o Atos trouxe para nós, algumas ferramentas. Gostaria, então, de agradecer a sua explanação, agradecer também o pessoal que está acompanhando aqui, né? A gente vai continuar aqui, né? Então, o diferencial para quem está aqui é esse momento agora, né, da conversa, né, e a troca de ideias com o pessoal que apresenta. Então, muito obrigado ao pessoal que está acompanhando. Thank you.